Quando ela se agrega, quando ela se agrega ao biogás, ele se torna assim, o biometano se torna com pegada negativa sempre e vai ser o combustível mais renovável disparado ainda mais quando você considerar o ciclo de vida. Então, a gente hoje vai focar aqui no plano de biometano, não estamos tratando hoje do SAF. Se eventualmente houver interesse dos associados, a gente pode se programar para fazer um evento extra na trilha, mas em princípio a gente se programou para o programa de descarbonização do gás. Então, o programa traz duas diretrizes, que é o reconhecimento do aproveitamento do biogás e do biometano como veículo de descarbonização. Sempre teve aquela discussão do GHG e de algumas dificuldades e até muitas vezes de desconhecimento de alguns lugares sobre o biogás e o biometano. Então, isso está reconhecido por lei agora. E também o reconhecimento da análise de ciclo de vida, de metodologia, para não ficar aquela questão como vigorou. Ah, é o terceiro item do final do ano de São Paulo que permitiu ônibus a GNV e biometano, que antes só permitia elétrico. Então, uma das questões eram que só olhava o escapamento, aqui você tem um reconhecimento legal de que tem que olhar a análise de ciclo de vida. E nos objetivos, então, é estimular a produção e o consumo de biometano e biogás com projetos na cadeia produtiva, incentivar veículos pesados, máquinas agrícolas e conversão de motores para metano, e fomentar a infraestrutura e conectar as plantas de biometano às redes de gás natural com viabilidade econômica. Chegando então na parte que é o primeiro item que a gente tem na lei, que é a criação de um mandato. Ele é um mandato diferente, ele não é um mandato de mistura, não é obrigatório que o biometano esteja misturado com o gás natural. E uma outra diferença dos mandatos que ocorrem nos demais biocombustíveis é que o agente obrigado é o produtor e o importador de gás natural, não é a distribuição como nos outros, e a lógica é justamente que é o produtor e é o importador que são responsáveis aí pelas emissões, então você está substituindo o gás natural pelo gás renovável. Por uma questão de viabilidade econômica de projetos pequenos de gás, que são basicamente aqueles projetos em terra, foram excluídos os pequenos produtores e pequenos importadores de gás natural, que são um volume bem pequeno quando comparado com o restante, né? Aqui a gente passa, então, só um pouquinho, que eu estou vendo um pouco de vocês, que vai existir, você vai ter, então, uma meta de descarbonização. Quando você olhava o primeiro relatório que saiu no Congresso, ele falava que era uma meta de consumo de biometano, né? Você tinha que, de compra de biometano. No meio do caminho, por uma sugestão do governo, o Congresso Nacional mudou para dizer que era uma meta de descarbonização. Então, a gente vai ter, na hora da regulamentação, um processo a mais para transformar essa meta de descarbonização numa meta volumétrica. Isso porque um dos instrumentos, ele vai ter que ou que comprar biometano, e ele precisa saber a quantidade de biometano que ele tem que comprar, ou tem que comprar os certificados de gasolina, os certificados de garantia de origem, que são certificados lastreados em volume, não são como o CBIO, que é 1 tonelada de CO2. Ele vai ser, sei lá, 100 metros cúbicos de gás, 1 metro cúbico de gás. Essa é uma referência que vai ter que vir no decreto, né? Até a gente teve uma sugestão inicial, olhando o mercado europeu, que considera 1 megawatt, eles fazem pensando na energia elétrica, que seria mais ou menos uns 100 metros cúbicos de biometano que dariam direito a um CEGOB, então você teria aí essa quantidade para avançar. E essa meta que vai poder entrar, ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, vai ser, a partir de 1º de janeiro de 2026 começa a obrigação dos produtores e importadores de petróleo de adquirir o biometano. Eles têm o ano inteiro para apresentar, para cumprir essa meta, não precisam cumprir essa meta no dia 1º de janeiro, mas essa meta vai valer para o ano de 2026. Ela começa em 1% e pode ir até 10%, né? Então, a não ser que exista na análise de impacto regulatório que vai definir, que vai ser encaminhada para o CNPE para definir essa meta,
que se verifique que não tem como cumprir por qualquer motivo, em 2026 a meta vai ser de 1%, considerando a média decenal da oferta de gás natural do Brasil, né? Da oferta de gás natural. A oferta não é tudo que é produzido é um volume muito maior, na verdade, porque muito no Brasil é reinjetado, então é aquele que efetivamente chega para consumo aqui no Brasil, né? A maior parte do gás que é produzido, muita parte do gás ele é reinjetado, ele fica lá no pré-sal, grande volume do gás no Brasil está no pré-sal, cerca de 80% está lá no pré-sal. E é o que vem para cá. E daí ele vai olhar a média dos 10 anos. Por que que veio isso? Porque tem muita variação ano a ano dessa oferta de gás, considerando principalmente as termoelétricas, né? Então, quando não chove, você tem um consumo maior de gás para termoelétricas, como é variável, então vai considerar a meta. Basicamente, dos últimos 10 anos, se você olhar, são um consumo médio mais ou menos de 80 milhões de metros cúbicos, o que aí significa que a meta vai ser calculada, enfim, considerando que é 1% de descarbonização, a gente pode dizer que deve ser mais de 800 mil metros cúbicos, talvez algo perto de 1 milhão de metros cúbicos, tudo dependendo aí da metodologia que vai ser usada para converter a meta de descarbonização em volume. Essa metodologia vai ter que ser definida pelo CNPE, o CNPE também que está lá como responsável para definir como que vai ser o cumprimento da meta. Provavelmente vai ser considerada a Renova Calc. A nossa sugestão é que seja utilizado um parâmetro, ao invés de ter a média de cada um para esse mercado obrigado, ela vai considerar um parâmetro geral para facilitar para essa parte de definição da meta. Enfim, mas isso tudo vai ser definido pela resolução do CNPE. A meta, então, em si, se vai ser 1%, 2, 3, no mínimo é 1%, né? Começa em 1%, mas na verdade é o mínimo. Vai ser definida pelo CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, um órgão que é composto, bom, na última versão que eu vi eram por 11 ministérios e mais alguns combinados, né? Mais alguns convidados às vezes. E disso tudo aqui, só para, acho que os dois pontos que faltam eu falar antes de entrar nessa definição da meta, é que a meta pode ser cumprida pela aquisição de biometano ou do certificado de garantia de origem, e, eventualmente, se tiver interesse público ou não tiver biometano, ou se deixar muito caro o gás, o que a gente sabe que não vai acontecer, essa meta pode eventualmente ser zerada, mas ela já tem que voltar logo na sequência para a meta normal. É algo temporário, tá? Então, a gente vai ter que ter uma análise de impacto regulatório para embasar a decisão do CNPE. E essa análise de impacto regulatório vai ter que considerar diversos fatores que estão lá na lei, como disponibilidade de biometano e de Segob, capacidade de produção, a parte de infraestrutura, o quanto a gente consegue movimentar de biometano. Tem que considerar os benefícios da descarbonização, tem que olhar a competitividade do biometano e do gás frente aos outros combustíveis, os interesses do consumidor, o impacto no preço. Existe uma discussão muito sobre o impacto do preço no Congresso, porque a indústria estava bastante preocupada com isso, principalmente, acredito, devido aí ao histórico do setor elétrico e ao alto preço do gás no Brasil, quando comparado com outros países, né? Então, vai considerar também os compromissos internacionais de redução de gases de efeito estufa e a compatibilidade com outras políticas públicas, né? Isso daí vai ser uma questão do CNPE. Então, em resumo, a meta vai ser por resolução do CNPE, provavelmente por RenovaCal, que pode ser outra metodologia que seja nacional e internacionalmente aceita. A gente recomenda que seja feita de forma simplificada. É obrigatória a análise de ciclo de vida e a própria lei fala que ela tem que ter confiabilidade, né? Além de ser com base nessa média decenal que já foi olhada. E quando você está olhando para a comercialização de biometano,
O biometano, claro, é aquele metano que é produzido a partir da biodigestão. Mas para fins de comercialização, você está criando aqui no combustível do futuro o certificado de garantia de origem de Segob. Com isso, você está separando o atributo energético, que é o metano que gera a energia para o consumidor, do certificado, que é o atributo ambiental. Muitas vezes não é o mesmo consumidor que tem interesse em ambos. Tem consumidores que só querem a energia porque não tem interesse ou não tem capacidade de não, não, o projeto deles não é viável se você tiver um produto mais caro, né? Um produto premium naturalmente é mais caro, então ele vai querer só o metano e pode ser que alguma indústria que queira descarbonizar e que está num local que não tem biometano queira comprar só o certificado para conseguir, ou então que esteja longe da infraestrutura, enfim, você pode ter esse desenho. Então, para essa comercialização, toda vez que você tiver um certificado, um metano e um certificado, isso vai ser considerado para fins de inventário também como um biometano. Então, é o certificado que vai dar um lastro e que vai garantir que aquele combustível é renovável. Então, todo mundo que usar metano com certificado para fins de inventário está usando o biometano, né? Então, o que que é esse certificado? É um instrumento, né? É como vários, existem créditos de carbono, vários outros certificados, uma dessas certificações, mas ela assegura a rastreabilidade e a autenticidade do biometano, comprovando a sua origem e seus atributos ambientais. Ele vai vir dizendo que, por exemplo, esse certificado significa que foi produzido 100 metros cúbicos de biometano na fazenda X, no estado tal, a partir de proteína animal de suíno. Tá? Então, com isso, e a data, né? A data que ele foi emitido. Com isso, você consegue, quem tiver com uma molécula de CH4, consegue dizer: olha, eu estou com biometano. E a ideia é que esse certificado seja rastreável para você garantir que teve um biometano que foi produzido efetivamente pela biodigestão e que é renovável, então mas ele você tem que ser possível que você rastreie até a origem para não ter falha, para não ninguém que não é biometano venha dizer que teve o biometano. Tem que ter transparência, né? Tem que ser verificável todas as informações que você está trazendo, inclusive para não ter dupla contagem, tudo tem que ser muito transparente para que o próprio mercado valorize isso. Ele tem que ter credibilidade, ou seja, as informações têm que todas serem confiáveis, rastreáveis, e a fungibilidade com outros títulos de preferência internacionais para que ele efetivamente tenha valor, né? O regulamento que vem trazer, então, vai ter que trazer regras de como vai ser sua emissão, como que vai ser, se vai ter vencimento, a forma de intermediação, custódia, escrituração, negociação, aposentadoria, enfim, tem uma série de itens que precisam ser definidos, seja por decreto, alguns podem ser por portaria. É mais ou menos a lógica do que já aconteceu com os CBIOS, que vocês já conhecem. E a lei trouxe expressamente algo que para a gente até já era óbvio, que o biometano que seja queimado em flare ou ventilação não faz jus ao Segob, né? Então ele tem que ter sido usado ou comercializado ou então na autoprodução, né? Para quem usa nos seus veículos, mas não basta só usar, vai ter que de alguma forma para emitir ter uma rastreabilidade para isso, né? Então, Renata, oi. algumas pessoas estão com dúvidas aqui no chat. Você prefere responder ou você quer deixar para responder no Eu acho final? melhor no final. Eu termino a Tá bom. apresentação. Eu termino a parte Ixi, já são Você quatro agora? e 26. É, Então, tá eu bom. eu deixo para o final, mas em última hipótese, a gente guarda todas essas dúvidas para o próximo workshop, tá? Para não ter, mas a gente não deixa de responder, tá? Então, a comercialização, ele vai poder ser negociado livremente até ser aposentado. Quando ele aposenta, significa que ele não pode ser vendido e que o atributo ambiental foi incorporado. Para cumprir a meta, ele só pode ser usado uma vez. Ele é considerado um valor mobiliário quando for negociado em bolsa de valor.
mas ele pode ser negociado também em balcão organizado e balcão não organizado, tá? As formas de comercialização pode ter essas três formas. A aposentadoria do certificado, ela é obrigatória para os produtores e importadores de gás que queiram comprovar o cumprimento no momento de comprovarem o cumprimento da meta, eles vão ter que aposentar, e qualquer agente do mercado voluntário vai poder aposentar para incorporar esse atributo ambiental, ou seja, a gente vai ter tanto o mercado voluntário quanto o mercado obrigado pelo biometano. Esse daqui, considerando o tempo, eu acho que como é mais detalhado do Segob, eu vou deixar para o próximo webinar, que vai ser sobre isso. Essa parte da rastreabilidade também, porque eu estou preocupada com o tempo. Inclusive, essa questão do CBIL ficam todas para a próxima, considerando aí o nosso timing. Eu vou pular tudo isso para o próximo webinar. Eu acho daqui o que é importante a gente falar é que não é uma lei auto-aplicável, ela vai precisar de um decreto ou de uma resolução do CNPE para regulamentar, tá? Tem muitas questões que tem que vir, tem que trazer a tributação, as multas, como que vai ser o lastro, enfim, os prazos. Além disso, vai ter que ter um outro regulamento do CNPE para dizer como que você converte em meta volumétrica, vai trazer as regras todas de cumprimento dessa meta do mandato. Vai ser necessária tal, provavelmente aqui a gente pegou mais ou menos o modelo do RenovaBio. No RenovaBio teve ainda uma portaria para algumas questões que eventualmente não precisem de mais flexibilidade aí nesse momento. Nesse intervalo, a ANP também vai precisar fazer a regulação disso. Tem muita competência da ANP dentro da Lei do Combustível do Futuro e a análise de impacto regulatório que eu já mencionei. Eu vou passar aqui rapidamente também sobre a chamada da Petrobras, e aí eu vou chamar o Ricardo Miller para apresentar, e no final a gente faz todas as perguntas, para não ter problema muito de tempo, tá? Então, essa foi o primeiro movimento que a gente viu do combustível do futuro. Eles querem adquirir o biometano e o Segob, mas o biometano sempre tem que estar acompanhado do certificado. Eles não querem biometano sem certificado, eles querem um atributo ambiental. Esses contratos firmes vão ter início de fornecimento entre 26 e 29, com vigência de até 11 anos, ou seja, são contratos de longo prazo que vão ajudar muito na hora do financiamento, né? Enquanto não tiver o Segob, eles aceitam certificados alternativos a ele, tá? Eles vão ter muitos requisitos de conformidade, tem que ser pessoa jurídica no Brasil, vai ter que cumprir as resoluções da ANP e aderir às regras e legislações anticorrupção. É, o- Eles colocaram muitos pontos de entrega, tá? Eles incluem os gasodutos de transporte, os gasodutos de distribuição, unidades da Petrobras, refinarias, termoelétricas, UPGNs. Então, tem uma gama de lugares que pode ser essa entrega. Ele pode ser entregue via gasoduto, via GNC ou via GNL. E a pressão na fase de negociação vai ter uma negociação acerca da pressão da entrega e algumas outras questões técnicas, mas a partir daqui eu acho que vocês já conseguem ver que todo esse custo de logística e de entrega fica para o produtor. Então, eles vão entregar para eles, tem que entregar para eles já o gás na forma que vai ser negociado. Então, o custo de compressão, descompressão, provavelmente fica por conta do produtor, tá? O preço, ele vai ter que ser dividido em parcelas, molécula, custo de transporte, infraestrutura e o certificado, né? É separado o preço do certificado e da molécula. Os reajustes, tem que ter indexadores, tem que ter compromisso de take or pay e deliver or pay. A gente vai trazer também mais para frente, a gente vai convidar a própria Petrobras para trazer essas questões, e dependendo aí do interesse dos associados, a gente pode também trazer
para a parte contratual, essas questões, para as dúvidas que existem, trazer aí algum escritório, alguém para trazer, ajudar aí a trazer essas dúvidas. O Segob, ele é obrigatório, como eu já falei, tá? E essa questão dos custos eu também já falei, né? Uma coisa bem relevante aqui é do compliance da Petrobras, parece brincadeira, mas para quem já participou, seja com projeto de gás, seja com até para conseguir um patrocínio para o evento por fora do Biogás da Petrobras, eles são muito exigentes com compliance, pedem muita informação, então tem que estar bem preparado para preencher, vem questionário, muitas vezes vai e vem. Não é algo que vocês vão ter que se preocupar bastante. E os custos de tributação também estão incluídos no fornecedor. E eu trago isso principalmente, tem mais aqui um cronograma deles que, enfim, acho que não adianta eu falar, mas a gente compartilha a apresentação com vocês e ela tá no site da Petrobras, né? As mais informações estão no site simples, que é petrobras.com.br, negócios aquisição de biometano. Eu joguei no Google, Petrobras, chamada pública biometano, e já apareceu lá. Então, mas a gente vai trazê-los aqui para falar com os nossos associados. O que que eu queria falar com vocês nesse sentido, que é muito importante eu tenho que parar de stop share a gente participar dessa chamada pública, mas não adianta só apresentar qualquer projeto, gente, porque isso daí acaba até inviabilizando e atrapalhando todo o procedimento para o próprio biometano. Então, todo mundo que for fazer tem que tomar todos os cuidados, tem que ter atenção ao compliance, não adianta jogar qualquer preço, precisa ser tudo devidamente embasado, todo mundo preparado. A associação está aqui para trazer esse apoio o máximo possível. O quanto mais pessoas trouxerem de preocupações, a gente pode tentar fazer novos eventos e fazer tudo que a gente precisa, mas essa é uma oportunidade única para todo mundo que tem interesse em produzir. Veja que eles aceitam só o certificado, não precisa ser com a molécula. Então, se você está longe, você tem um consumidor que o preço não fechava e que você pode jogar a diferença do preço para o Segob, porque ele só estava interessado na molécula, você pode fazer só o Segob para a Petrobras. Então, assim, vale a pena a gente fazer. E nesse sentido, então, agora eu convido o Dr. Ricardo Miller para trazer aí algumas dessas questões relativas aos projetos que são importantes que todos levem em consideração na hora de fazer os seus respectivos projetos. Então, eu passo a bola para você. Obrigado, Renata. E a minha língua também trava de vez em quando eu vou falar Petrobras. Inclusive, quando eu gravei aquele vídeo para o YouTube, várias vezes eu tive que parar, regravar, porque de fato trava. Pessoal, primeiramente, obrigado, Renata, obrigado, Thalita, pela oportunidade de estar vindo aqui compartilhar. E eu quero começar com um disclaimer, né? Que aqui é minha análise pessoal sobre o edital. Então, podem tirar qualquer compromisso da Thalita e da Renata sobre o que eu for falar aqui, mas a intenção é compartilhar uma percepção técnica e de oportunidade e reforçar muito do que a Renata falou para vocês aqui, tá? Então, só me confirma se vocês estão vendo a minha tela aí, Thalita ou Renata. Então, né? Legal. É, pessoal, qual que é o objetivo aqui, tá? Apresentar o que eu entendo como as principais oportunidades do edital, o que que a Petrobras quer com esse edital. A Renata já trouxe, eu acho que bastante sobre isso, né? E o que que a sua proposta precisa ter e os riscos no entorno dessa proposta e desse projeto, né? De uma forma bem resumida, não vou tentar me delongar e nem chover no molhado com o que a Renata já colocou e colocou muito bem para nós, tá? Bom, quando eu li o edital e já reli ele algumas vezes, e até numa apresentação fechada que eu fiz aí para os meus mentorados, a gente identifica três grandes oportunidades nesse edital, tá? A primeira, como a Renata bem colocou, é de vender o Segob deslocado da molécula, né? E repassar esse valor do tributo ambiental para Petrobras. Segundo, que quando a gente olha para um projeto entregando a molécula, entregando o CBIO, o Segob,
Eu entendo que hoje no mercado, nessa condição que a gente está, e eu vou explicar mais para frente essa hipótese minha, a gente tem a possibilidade de vender biometano acima do preço do gás natural. E terceiro, é atuar como um agregador de projetos menores. Isso não está escrito em lugar nenhum, foi comentado lá na live da Petrobras, então está muito claro isso daqui, que é destravar projetos menores, que tem uma grande diferença de projetos pequenos, né? Então, são projetos menores. O que são os projetos menores, Ricardo? São projetos abaixo de 20 mil metros cúbicos dia de biometano, ou seja, agregar 2 projetos de 10, 4 projetos de 5 e assim por diante. É, é a melhor oportunidade para projeto de biometano? E eu acho que a melhor resposta aqui é uma resposta bem padrão para o setor, depende. É, eu diria que, de repente, é a melhor oportunidade, talvez seja uma das melhores oportunidades que nós temos no ano de 2025, tá? E aí eu quero analisar isso aqui junto com vocês. Se a gente for pegar o atual cenário, que a Renata trouxe muito bem, sobre esse mandato de 1% de biometano, Ricardo, vai ser 1% da molécula, quanto vai ser isso? A Renata bem colocou que não está definido, né? Mas, hipoteticamente, vamos imaginar que seja 1% volumétrico. Qual que é o impacto financeiro na Petrobras de comprar 1% de biometano com 20% de margem sobre o gás natural? Qual que é o impacto disso sobre o valor do custo, o valor ou o custo do gás natural? Senhores e senhoras, eu até faço a brincadeira, né, de, pô, imagina que a gente gaste aí R$ 100 por semana ou R$ 100 por mês com combustível, gasolina, né, 100 litros. E 1 litro, a gente vai botar uma gasolina aditivada ou vai botar uma gasolina Podium. Qual que é o impacto no orçamento? Né? E isso aqui vai embasar um pouco do porquê que eu acho que é uma boa oportunidade da gente valorar bem os projetos. Primeiro, para a Petrobras, quando eu faço essa análise, para mim esse impacto é praticamente insignificante. Tá? Para a sua empresa, eu arrisco dizer que a gente está vivendo o melhor momento de projetos de biogás, especificamente biometano no Brasil. Isso aqui, sem sombra de dúvida, vai impulsionar novos empreendimentos, uma nova cadeia de fornecedores e tudo mais. Então, eu realmente acredito que os projetos que submeterem agora, que saírem do papel agora, eles vão ter maiores margens do que os próximos projetos. Por quê? Se a gente parar para imaginar um cenário futuro, né, e aqui entra um ponto bem importante que a Renata falou, né, o SEMP vai definir as metas em função da oferta, né? Então é importante que todo mundo que tenha biometano ou oferte o Segop, né, para que o Estado entenda que a oferta não vai ser o limitante para eles aumentarem a meta. Quando eu olho para a Petrobras, eu não sei o que isso vai impactar, se vai ser significante ou não vai ser significante, porque a gente teria que prever, principalmente, outras variáveis do mercado, principalmente internacional, como o CBAM, né? A, a Thalita, a Renata falou para mim que vai vir um especialista tratar sobre essas questões aqui, né? Mas isso pode ser positivo, como pode não ser positivo. Mas eu realmente acredito que para as nossas empresas, esse momento de um cenário futuro, onde as empresas produtores e importadores de gás natural têm a obrigatoriedade de comprar 10% desse do Segob em biometano, a gente vai ter projetos com menor margem e a gente vai ter uma concorrência maior. Tá? Porque a gente já está vendo essa especulação no mercado de novos fornecedores, novos desenvolvedores de projetos e tudo mais. Bom, é a melhor oportunidade para quem? A Renata trouxe um ponto bem interessante, né? Vai ajudar a reduzir risco financeiro do projeto, né? Então vai trazer dinheiro barato. Não sei se dinheiro barato é a melhor palavra, mas vai, vai possibilitar novos projetos saírem do papel porque a gente vai ter bons investidores. É um momento ideal para quem precisa escoar grandes volumes de biometano. E não é dito isso explicitamente no edital, mas quando a gente lê a parte onde diz sobre sazonalidade, deixa a gente entender que existe a possibilidade de a gente trabalhar com projetos do setor sucro em qualquer parte do Brasil, né? Ou seja, eu posso entregar esse volume dentro de uma determinada sazonalidade acordada com eles, né? E isso vai permitir a gente ter despachabilidade
com sazonalidade nesses projetos. Então, para quem precisa escoar esses grandes volumes de biometano, é uma grande oportunidade, né? E também para aumentar a atratividade de projetos menores, que dificilmente a gente consegue valorar o atributo ambiental do biometano, né? Na minha ótica, a Petrobras quer três coisas: biometano sem intermediador, e a Renata colocou muito bem quando ela fez a análise do edital ali, que foi feito um esforço tremendo para viabilizar e destravar oportunidades de biometano em todo o Brasil, a partir do momento que a Petrobras já começou uma iniciativa, uma tratativa com os transportadores, com os distribuidores, né, e colocou todos os pontos de recebimento de refinarias e termoelétricas. Eles querem um bom projeto, e eu vou falar disso aí logo, né, e eles querem Segop. São essas três coisas que a Petrobras quer. Bom, projetos sem intermediadores, para mim está muito claro, porque eles listaram 11 refinarias e 2 termoelétricas no Brasil, né? Obviamente que eles estão olhando para ter um biometano mais barato, um biometano sem intermediador, né? Então, sem sombra de dúvida, quando eu leio o edital e participando daquela live que eles fizeram, ficou claro que eles têm preferência por biometano nas refinarias e nas termoelétricas. Quando eu olho para um bom projeto, né, imagino, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já analisaram outros editais de companhias de gás e a gente, em momento nenhum, viu uma exigência de projetos como descrita no item 10.7, 10.7.3 do edital, né? E aí eu organizei essa parada para vocês, que é, dos 11 itens, 7 são requisitos técnicos. Por que que a Petrobras está tão preocupada com os requisitos técnicos? 2 são financeiros e 2 são regulatórios, sendo que um, que é a parte dos certificados, ainda vai ser regulado, né? Bom, antes de eu falar do projeto, por que que ela quer? Por que que o Segob é o, é o que a Petrobras quer, né? É o bom momento para nós. Por que que eu acho que ela está focada no Segob, né? Primeiro, porque ela exigiu no edital, e a Renata também colocou isso, a separação dos valores da molécula, do transporte e do atributo ambiental. Então, entendendo que o edital tem duas fases, quando eu olho para a fase de negociação, eu imagino um cenário onde alguns projetos vão passar por uma negociação que a Petrobras vai falar assim: olha, teu biometano está muito caro, ou teu custo de transporte está muito caro, dá um jeito de escoar o metano por aí e só me vende o atributo ambiental. Então, eu realmente acho que isso pode acontecer em alguma etapa de negociação com a Petrobras. E ela deixou muito claro que vai ter uma etapa de negociação no edital, tá? E o que que uma proposta, então, baseada em tudo isso, precisaria ter na minha ótica, que é o que a gente tem estruturado aqui com alguns clientes? Baixo risco e boa atratividade, né? E quando eu olho para o atual cenário nosso, eu listo 4 riscos que precisam ser previstos na hora de estruturar um projeto que nem esse: risco técnico, financeiro, tributário, político, né? E boa atratividade. Não vou entrar nesse detalhe, porque entendo que precisaria de um outro espaço para a gente só falar sobre isso. TIR, em relação à taxa de juros, EBITDA e payback, mas tudo isso é exigido quando a gente olha para aqueles 11 itens descritos no item 10 do edital. Olhando para riscos, risco técnico, tá? Estou olhando para quê? Disponibilidade de biomassa e resíduo, né? Quando eu falo de disponibilidade, estou falando de contrato firme. Você está assumindo um contrato firme com a Petrobras de até 11 anos, como a Renata colocou, né? Além disso, conhecer o substrato a fundo, né? Entender o potencial metanogênico dele. Um outro ponto bem importante é a inconsistência técnica em projetos, quando eu olho para risco técnico. Então, falta de experiência, né, do proponente, falta de experiência da cadeia de fornecedores, dos prestadores, erros de dimensionamento que são mais comuns do que a gente possa imaginar, né, e principalmente risco de operação e manutenção, né? Falta de previsibilidade aqui, eventualmente risco de quebrar um compressor que vai ser importado de um país que vai demorar 2 meses para vir, né? E você vai ter você vai estar assumindo um risco de entregar ou pagar, como a Renata colocou ali. Riscos financeiros, CAPEX, OPEX da planta, né? OPEX de distribuição desse biometano, que é um negócio que a gente tem falado muito pouco por aí, né? Mas
isso aqui realmente pode inviabilizar muitos projetos de biometano que estão considerando injeção de biometano na rede, delivery or pay, como a Renata colocou, e riscos tributários. A Biogás tem feito um trabalho muito intenso nisso aqui e tem muita incógnita sobre esse aspecto, né? A gente acabou de ser sancionada a reforma tributária. Vai unificar ICMS, ISS, PIS, CONFINS. E o que que vai acontecer? A gente está assumindo um contrato de 11 anos. Como que a gente deve fazer essa modelagem financeira? O que que vai acontecer com os benefícios que nós já temos, rede, os benefícios de ICMS? Então, nas modelagens, eu tenho recomendado não considerar benefícios, ser mais conservador o possível, né, para garantir integridade do projeto. E tem um risco também que é importante dizer, que é o risco político, né? O Segob tem um mandato político, né? Não se trata de um mercado voluntário. E aqui não é desmerecer nada nesse sentido, mas dizer que um bom projeto, e por que que a Petrobras está exigindo tanto do aspecto técnico, é que a viabilidade do projeto não se paute no Segob, mas se paute na molécula, se paute em outras entradas, e o Segob seja aqui uma receita acessória do projeto. Isso é bem importante dizer para vocês. Eu listei 4 coisas que todo projeto bem feito e o que a gente tem desenvolvido aqui faz muita diferença no final, na hora de implementar o projeto e entregar a molécula, tá? Conhecer muito bem o resíduo, o substrato, tá? Então, fazer análise de BMP, e não é uma análise de BMP, né? As análises de potencial máximo de produção de biogás, é fazer várias análises ao longo de uma safra, ao longo de um ano, ao longo de um processo, para você conhecer muito bem o resíduo e o potencial de produção de biogás dele. Mais uma vez, você vai estar assumindo um contrato de entrega de biometano. Então, se o teu projeto está projetando uma determinada produção, ela precisa ser o mais real e mais conservadora possível. Mapear as sazonalidades do processo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma suinicultura, vai ter a sazonalidade de um vazio sanitário de 15, 20 e 30 dias. O setor sucroenergético tem suas sazonalidades. Isso precisa estar previsto no projeto, tá? E ter contratos firmes de disponibilidade de resíduo, né? Haja visto que o teu negócio é um contrato firme com a Petrobras, né? E é isso que traz segurança financeira para o projeto, você ter esse contrato firme com a Petrobras. Analisar a viabilidade técnica e econômica de uma forma independente, né? Parece óbvio, mas precisa ser dito, né? A gente precisa de um agente independente para fazer essa análise se a gente não tem um time para fazer interno. Então, o que eu estou literalmente querendo dizer aqui é não ficar só na análise do fornecedor e não que ele esteja mal intencionado. É porque ele não entende todos os elementos do teu negócio. Então, a gente precisa ter essa análise independente, olhando para arranjo tecnológico, para dimensionamento adequado dos equipamentos e, principalmente, por uma orçamentação atualizada do projeto, para que a gente tenha um CAPEX muito bem dimensionado e um OPEX muito bem mensurado. E aí, ter bons fornecedores, não, eu faço essa brincadeira. Você precisa ter bons parceiros. Existe uma diferença muito grande entre você ter um bom fornecedor e um bom parceiro. O parceiro divide risco com você. O parceiro vai assumir um contrato de performance com você. Então, quando você for desenhar um projeto, busque por soluções já tropicalizadas. Empresas no Brasil. Empresas que tenham track record no Brasil, né, que tenham experiências com esse substrato que você está trabalhando, no território que você está trabalhando, porque na hora que o projeto der problema, e ele vai dar problema em algum momento, todos nós aqui sabemos, né? A gente precisa ter uma assistência técnica rápida por conta da característica do contrato que está se dando, né? E priorize fornecedores que vão ter um contrato de performance, ou vão dividir o risco com você, ou vão entrar no negócio com você. Eu acho que isso aqui é o grande diferencial de projetos que trazem resultado financeiro, tá? E eu vou bater de novo nessa tecla, a Renata falou disso, mapear muito bem os custos de transporte, né? Qual que vai ser a modalidade? Você vai usar um GNC, você vai usar um GNL, beleza.
vai ser GNC, vai ser terceirizado, vai ser interno, quais vão ser os custos disso. Beleza, cheguei lá no ponto de injeção. Quanto que vai ser esse custo de injeção? Quanto que o transportador vai cobrar de você? Quanto que o distribuidor vai cobrar de você? Então, todos esses custos precisam estar muito claros no projeto como um todo. Para finalizar, eu só quero dizer para vocês que realmente eu acredito que essa daqui seja uma das melhores oportunidades que nós já tivemos no mercado brasileiro para desenvolvimento de projetos de biometano de grande escala e de pequena escala, né? Por conta de algo que foi construído e muito bem construído através da biogás, de separar a molécula do atributo ambiental. Então, a Petrobras já declarou que não tem limite mínimo para a compra do Segop. Então, projetos abaixo de 20 mil metros cúbicos, vamos olhar para alto consumo, vamos olhar para clientes regionais, vamos olhar para demandas energéticas que vão pagar mais que o gás natural, né? Porque está muito claro no edital que, beleza, se chegar biometano, eu quero. Eu quero biometano físico na minha instalação, mas a minha prioridade não é biometano. Eu prefiro o atributo ambiental, né, que é o Segop. Então vamos trabalhar o mercado para apresentar, como a Renata bem colocou, projetos de biometano bem feitos, bem valorados. A Petrobras já disse que um fator de decisão de contratação é a parte econômica, mas eu acho que nada supera uma boa tira e uma boa segurança para eles de que eu não vou ter que rever um novo contrato dentro de 5 anos porque o projeto apresenta inconsistências ou financeira ou técnica. Bom, Thalita e Renata, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, de uma forma resumida, né? É, e me coloco à disposição para quem quiser trocar uma ideia, quem quiser estruturar um projeto, enfim. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. Bom, gente, queria reforçar assim também. Eu estou falando para apresentarem projetos, mas também só é bom apresentar projeto quem efetivamente tem interesse em apresentar projeto. Se a gente apresentar projeto inviável, se a gente apresentar projeto que não tem como sair do papel, ou que por qualquer motivo você dependa de outra pessoa e de outra pessoa e não tem certeza que você consegue montar esse papel, a gente vai acabar perdendo credibilidade como setor, porque eles vão chegar e falar, pô, tô tentando comprar. Já basta que hoje eles dizem que tentam comprar e só acham por um preço absurdo, e que por isso que nunca compraram. Se eles saírem dizendo por aí que a gente, que não, fizeram uma chamada pública e os projetos não eram inviáveis e não iam sair, vai ficar muito feio para todo mundo. Então, assim, é importante todo mundo que quer efetivamente investir, invista, e que faça proposta e que procure bons profissionais, bons parceiros, como o Ricardo falou. Mas não é só para botar por botar, né? Vamos fazer isso ser um belíssimo começo de uma nova era para o biogás, tá? Eu vou agradecer aí todo mundo. Temos aí uns minutinhos rápidos para pergunta, e eu estou aqui à disposição. Você quer começar lendo as do chat, Renata? Ah, A gente deixa eu... recebeu aqui no chat algumas muitas. Primeira é da Graziela. Você quer ir lendo e eu vou Posso respondendo? falar? Posso. Pode. Então, a Graziela Castro perguntou qual a definição de pequenos produtores. A definição de pequenos produtores, ela está numa resolução da ANP que trata. É até bom a gente colocar na apresentação, Thalita, antes de compartilhar com os associados, que eu já pedi para jogar no grupo e para jogar no nosso site, que a gente está de site novo, logo vai mandar a senha do intranet para todo mundo, com todos os dados de governança no intranet, tem todas as atas, todos os regimentos, vai ter muita coisa bacana para vocês no novo site. Mas enquanto isso, a gente vai deixar na parte aberta mesmo essa apresentação para quem quiser. E a gente coloca esse dado. Se eu não me engano, são 50 mil barris de óleo equivalente, mas eu não lembro quanto que isso vira em gás natural. Mas a gente coloca na apresentação e manda para vocês. Mas é uma regulação sobre royalties da ANP que Uhum. define porque os pequenos e médios produtores eles podem ter redução de royalties até 5%, justamente para incrementar a competitividade.
E lá eles definem os pequenos e os médios, mas no nosso caso, só os pequenos que não têm essa obrigação. Ok. Próximo. Um momento. Arthur Pontes, da Regera, falou: a auditoria de validação do Segob será feita pela ANP? Vai seguir, em princípio, a mesma metodologia do CBIO. A auditoria em si, na próxima semana eu vou trazer especialista em certificado, tá? Pelo que eu me lembro, eu fico até com medo de dar a resposta errada, mas se eu não me engano, vai ficar por conta dos agentes certificadores, né? Porque eles que vão ter que certificar a emissão do certificado vai vir, que é o equivalente ao emissor, se eu não me engano, do CBIO. Está lá na lei, ACO, agentes certificadores, eles que vão ter que conferir, que é quem certifica na prática, né? A ANP, ela só tem que ter ela vai garantir o lastro, a gente acredita que vai ter a utilização do SERPRO, que vai fazer toda aquela leitura de notas fiscais igual, vai ter que ter a certificação das usinas em si e dos aterros, enfim, das unidades produtoras, mas isso é um detalhe maior, por isso que a gente vai ter um só sobre Segob, gente, para trazer. É melhor eu deixar para os especialistas. Perfeito. Acho que o segundo do Diego também fala sobre o Segovia, mas acho que cabe você comentar rapidamente da diferença dos IREX e do Segob. Ele pergunta se é equivalente esse Segob aos IREX, desculpa. É basicamente a mesma lógica do IREC, inclusive existem o GasREC, só que com a diferença que ele vai ser, o IREC é de uma certificadora específica, né? Assim como o GasREC. Aqui ele vai estar, ele vem do governo, vai ter uma maior confiabilidade a partir do momento que você vai ter a agência reguladora envolvida. Mas a lógica é a mesma. Você vai poder fazer book and claim, você vai poder fazer balanço de massa, basicamente a mesma lógica. Renata, eu Tá bom. posso pontuar um ponto aqui, fazer uma consideração aqui? Que a Petrobras no edital coloca para a gente usar meios estratégicos para fazer a mensuração do Segob agora. E o GasRec é uma estratégia dessa, né? Então, se a gente não tem nenhum indicativo ainda de regulamentação, que a gente está desenhando os projetos aqui é através do GasRec. Mas tem outras certificadoras além do GasRec que fazem, tá? Existem outros certificados de origem e assim, o governo está trabalhando para ter isso no começo de 2026, tá? A nossa expectativa é que efetivamente esteja funcionando. Tá bom, É, obrigada. Aí tem um outro que é a expectativa de tempo para os decretos e próximos passos em geral. A Fabiana da Raizen perguntou. olha, eu acredito que, eu espero também, a gente está quase em fevereiro já, mas que março a gente já deve ter o decreto, né? E aí, resolução do CNPE, não sei, vai ter que ter a resolução do CNPE na sequência, vai depender muito, porque a resolução CNPE sempre foi mais simples de marcar historicamente, mas o ministro Silveira, ele quis a presença do presidente Lula em todos os CNPEs até agora. Então, isso acaba trazendo um empecilho, mas quando tiver prazo, eu acredito que talvez você pense, bom, e a gente não sabe, né? Tanto boato que anda que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Mas é bom sempre o que a gente tem, e tanto o Pietro, que é o secretário, quanto o Marlon, que é o diretor, tem feito o compromisso de que eles vão trabalhar para fechar isso a tempo, e a própria ANP com o Jackson, que está responsável por essa parte, também está aí com esse compromisso. Certo. Em geral, teve um comentário do Giovanni aqui da Gás Orgânico, falando que é importante gerir essa expectativa de mercado, que ele concorda com o que você disse, e que, além do mais, vão ter outras grandes produtoras lançando as chamadas. E aí, junto, o André também, da Ultragás, colocou que diz que já tem conhecimento de movimentações de outros produtores. A tendência é cada um abrir seu próprio edital. Obrigada. Eu não sei se vai ser por edital, eu acho que muita gente vai ser por saindo buscando mesmo, tá? Eu sei, por exemplo, de uma major que criou um setor específico que vai focar no biometano. é, Então, eu acho que varia muito de empresa. A Petrobras, ela tem que fazer chamada pública, principalmente por questões de compliance.
ela é uma estatal, ela não pode não é simples escolher fornecedor. Então, esse procedimento que a gente está vendo é o mesmo procedimento que ela usou quando fez os desinvestimentos, enfim, quando saiu dos polos onshore, quando vendeu as refinarias. Então, isso daí é regulado por decreto, é uma questão específica. As outras empresas, eu imagino, não sei até que ponto vão fazer chamada pública, é bem provável que não. Quer dizer, desculpa, estava mutada. Por último, aqui tem a Leidiane da Amplo, perguntando se estão considerando provavelmente a ANP vai seguir a lógica do RenovaBio, RenovaCalc, né? Que foi aquilo que você havia comentado antes. Sim, muita coisa vai vir, assim, a grande vantagem, veja, o RenovaBio conseguiu sair dentro do prazo e o prazo foi super exíguo também, até mais exíguo, e era tudo novo. Então, agora, a gente vai aprender com as lições do RenovaBio, com certeza. Algumas diferenças existem, e vão ter que ser endereçadas. Por exemplo, no RenovaBio, quem era o emissor do CBIO não pode saber quem que era que ia comprar, porque existia muita questão que os vendedores eram os mesmos compradores, para não ter essa questão. Isso daqui não existe no nosso, né? Especialmente por causa do mandato. Então, essa questão vai ser diferente. Mas em tudo que faz sentido para o Segob, ele vai ser aproveitado para seguir. Enfim, o que está funcionando não vamos mexer, desde que se adapte ao modelo legal do Segob. E aí eu acho que também nessa mesma linha o Bruno falou sobre análise de ciclo de vida, que provavelmente vai seguir então a RenovaCalc, né? Que já siga, ou tem um modelo Eu específico. acredito, pelas conversas, que eles vão usar justamente a Renova Calc nesse processo, né? É um sistema que eles já conhecem, que eles têm confiança, que, enfim, que funcionou para o RenovaBio, então não tem nada que desabone em relação a outros. Podem usar outros, mas dificilmente. Eu acho que o mais provável é que seja a Renova Calc. É o Então, último. deixa eu só fazer aqui um complemento no que a Renata falou sobre RenovaBio, né, e Segob. Eu acho que tem uma diferença importante, e até sobre essa pergunta que o Bruno está colocando do ACV. No Segob é importante entender que é um certificado de garantia de origem. Então, assim, a análise de ciclo de vida ela pode constar ali, e aí provavelmente como RenovaCalc, mas não tem que tomar cuidado para não achar que é a mesma coisa que CBio. Então, por exemplo, no CBio, a planta ela precisa ser auditada exatamente porque tem uma análise de ciclo de vida envolvida. No caso do Segob, uma vez que a planta tem autorização da ANP para começar a produzir biometano, já é o suficiente para começar a emitir Segob. Então, tem algumas diferenças para não achar que é quase que a mesma coisa, né? O ACV ele é obrigatório no CBio e no Segob não vai ser obrigatório. Tá certo? Bom, gente, eu preciso ir, que eu tenho outra reunião, inclusive, sobre, sobre certificado, para a gente tirar mais algumas dúvidas antes de apresentar a nossa proposta final para o Ministério. E que a gente está andando bastante. Espero trazer para vocês, já devemos trazer isso no próximo workshop. Estou pensando aqui, considerando o interesse, eu tinha pensado inicialmente em chamar a Petrobras no próximo, mas como tem prazo correndo, eu vou ver com eles se eles não fazem uma apresentação para os nossos associados já na semana que vem. Eu acho que vai ser do interesse de todo mundo e poder conversar com eles, alguma coisa nesse sentido, tá? E daí a gente vai, fiquem de olho lá no nosso grupo de associados, no IGTs, que a gente vai compartilhando as informações, e assim que a gente incluir os dados de volume mínimo e esse dado de quanto que são os pequenos produtores na nossa apresentação, a gente compartilha com vocês, tá bom? No grupo e no nosso site. E em breve vocês receberão o intranet, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Dia 20/2 tem mais. Já deixei anotado 20 mais do gente 2 o aí. próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.